agradecer a Liana também, ser tão gentil no convite. Enfim, a produção de vocês é uma produção extraordinária, né? Eu fiquei encantado com a produção, eu vim com alguns amigos e todos saíram daqui extremamente felizes e pensativos e com uma enorme reflexão, que é o que a peça nos convida. A história de Timon, né, quem assistiu a peça viu, é uma história muito simples. É a história de um homem muito generoso, mas mais do que generoso, ele é quase irresponsável ou irresponsável com o dinheiro dele e entrega aquele dinheiro todo, né, a riqueza dele, para os amigos. E num determinado momento, quando essa riqueza toda se esvai, ele decide pedir, ele precisa pedir para os amigos esse dinheiro de volta. E nessa hora, então, ele tem a surpresa desgraçada de que os amigos não são gratos a ele. Não são gratos a ele. Essa é a história, e a partir daí ele fica extremamente desolado com isso. É uma história muito simples. E talvez pela história ser muito simples, por uma série de questões, é uma história que no cânone shakespeariano não é muito prestigiada. Então, vamos ver o Timon de Atenas. Eu fiquei muito curioso por isso, porque eu gosto muito de Shakespeare, né, e já assisti a várias produções e nunca tinha assistido a Timon. Foi a primeira vez que isso aconteceu. E, claro, com um preconceito que é um preconceito comum nos shakespearianos por essas questões, porque não é do cânone, como eu disse, aquela peça mais prestigiada. E essa talvez tenha sido uma outra surpresa muito feliz quando assisti essa produção, porque é absolutamente genial a peça. Os atores estão todos de parabéns, porque transformaram a questão. Isso é muito curioso a peça, porque é uma peça que não tem mulher. Do cânone shakespeariano, é uma das poucas peças que não tem mulher. As personagens femininas, se eu não me engano, acho que são só as prostitutas. E a Vera Holtz faz o Timon, exatamente essa peça que não tem mulher. E é extraordinário como ela consegue transformar o Timon, claro que de uma forma positiva, encantadora, não é? O Tonico Pereira, que faz o Apemanto, que é o segundo personagem, né? Tem três personagens mais marcantes nessa peça: Timon, o Apemanto e Alcebiades. O segundo personagem de importância nessa peça, mas também igualmente relevante, é o Apemanto, que eu tinha, antes de ver a produção, um certo preconceito com o Apemanto, porque eu achava muito singelo o personagem, achava muito simples, achava pouco trabalhado. Mas o Tonico Pereira fez uma mágica e incrível como ele torna vivo, ele torna mais humano esse personagem. Então, assim, é fascinante a produção, é linda a produção e vale muito a pena ver. O cenário está magnífico, as interpretações estão extraordinárias, o enredo é lindo. Essa é uma coisa incrível do Shakespeare, né? Que ele sempre pegava enredos aparentemente singelos e transformava esses enredos em mágica completa. E esse espetáculo, ele leva esse projeto, essa ideia shakespeariana realmente com perfeição. Então eu gostei extraordinariamente, vocês estão de parabéns. Ok, parabéns. Obrigadíssimo. A segunda pergunta que a gente quer fazer ao José Roberto é sobre a peça e a adaptação do National Theatre, porque nesta adaptação que nós trouxemos para cá do National Theatre de Londres, a figura do Alcebiades foi recortada e o Alcebiades, que era um grande protagonista nos primeiros atos, nas primeiras cenas da peça, foi reduzido simplesmente a um manifestante no final, para que fosse atualizada e que coubesse dentro da linha de história que eles adaptaram. Isso. O que você pode dizer? Como é que você se sentiu vendo o Alcebiades assim, recortado da peça? Deixa eu assim, tratar um pouco do Timon, e aí eu vou chegar lá. Para responder a tua pergunta, Susan. Veja, como eu falei, o Timon é uma peça que desperta em muitas pessoas que gostam de Shakespeare um certo preconceito. É um preconceito ruim, um preconceito é sempre ruim, né? É importante conhecer, e aqui essa montagem mostra que esse preconceito é tolo, é bobo. Mas por que esse preconceito existe? Não é também uma coisa do nada. Número um, não é uma peça puro sangue de Shakespeare. Por quê? Se entende que ela não foi escrita só por Shakespeare, mas também por uma outra pessoa
um outro dramaturgo que também era da mesma trupe dele, chamado Thomas Middleton, que teria feito com Shakespeare essa peça. Inclusive, os especialistas costumam pensar dentro do corpo da peça aquelas partes nas quais o Thomas Middleton teria tido mais proeminência e outras em que o Shakespeare teria feito mais. Então, existe essa discussão. Então, o fato dela não ser... Só interrompendo um momentinho. Claro. É importante lembrar também que o Thomas Middleton também foi o coautor de Macbeth. Essa é uma outra história. Não, só para deixar claro que essa não é a única instância. Que tudo é discutido, né? Tudo é discutido. Sim. Mas, enfim, essa é uma questão que ele não teria feito sozinho essa peça. Enfim, então isso já macula um pouco, digamos, no cânone essa peça. Um outro tema é que também se entende que essa é uma peça inacabada. Ele não fez o polimento perfeito nessa peça, né? Ao contrário de outras peças que claramente ele teve várias versões e uma foi aprimorando a anterior. Enfim, como é o caso de Hamlet, por exemplo, você consegue ver os quartos, né? Você vê o caminho dele, né? O Cláudio, como ele melhora, como ele aprofunda o personagem, né? No Hamlet. E aqui, aparentemente, não, né? Então, tem várias questões que mostram isso. Uma delas, até, a fase final, é curioso que eu vou até buscar aqui, na frase final do Alcibiades, quando ele encerra a peça, ele diz sobre o túmulo do Timon, né? Que ele teria dito, não procureis meu nome, ele diz. E em seguida diz, aqui já Timon detestou todos os homens vivos. Então, é a frase final da peça e tem uma incongruência que se diz ser uma prova provada de que não houve um cuidado definitivo, né? Tem outro aspecto também que se fala de Timon, é o fato de que ele não iria entrar no First Folio, né? Ele acabou entrando na última peça que entrou no First Folio com um problema de Troy e Cressida, então ele sequer iria para o First Folio. E outro tema também que não foi apresentado em vida de Shakespeare, né? Ele foi apresentado muito depois. Então tem uma série de questões que fazem com que essa seja uma peça um pouco discriminada. Um outro aspecto, isso também é a minha sensibilidade dessa peça, é que os personagens eles não são tão trabalhados. Então muitos têm nome de poeta, pintor, né, senador, servo, né, o criado, ou seja, sem nome. O que o fantástico, né, do Shakespeare muitas vezes é essa humanização, né, torna o personagem de carne e osso, o que não acontece nessa peça com alguns personagens. O próprio Apemanto, que eu acho que o Tony Pereira redimiu na minha cabeça, mas essa era a minha sensibilidade, o Apemanto era o cínico arquetípico, ao invés de ser uma coisa mais de carne e osso. Então, enfim, tinham esses aspectos que preponderavam. Então, essa é uma questão desse certo preconceito, de novo, que eu acho que essa montagem mostra que é uma bobagem incrível, porque é uma peça onde a gente tira muitos ensinamentos, né? Também, de novo, é uma peça muito amarga, o Timon de Atenas. Uma peça, ninguém sai daqui dando risada, né, achando incrível, feliz. É uma peça que, embora maravilhados, ela nos remete a muita reflexão, né? E nesse ponto incrivelmente atual, na medida em que ele fala de uma sociedade corrompida, né, uma sociedade vazia, sem muitos valores, porque o valor da amizade, o valor da gratidão, que são valores importantíssimos, eles estão esgarçados na sociedade, né? Então isso é um aspecto muito interessante. É uma peça que não tem um herói, não há um herói, né? O Timon não é um herói, longe disso. A marcha da insensatez, que isso vai ser uma coisa comum, né, no Shakespeare e outras peças, né? O Lear, né, é avisado para ela, não faça isso, né, você está deserdando sua filha, não olha só, e aí o Lear dá uma bronca nele, não se meta entre o dragão e sua cólera, né? E o próprio César também, que recebe a carta, né, e diz, olha, cuidado, estão tramando, né, cuidado com os ídolos de Márcio, o César também desconsidera. O Timon também recebe o recado, mas não ouve e segue lá a loucura dele, né, de uma forma, né, a irresponsabilidade dele desenfreada, a carência dele desenfreada, né, e essa falha trágica está nisso, né, ele não escuta as pessoas que querem o bem dele, que falam a coisa certa para ele. Ainda na natureza humana, o Timon é um homem dos extremos. Aliás, o Apemanto dá essa bronca nele, né? Está num extremo no outro, né? É um Otelo. Você não conhece a média humana? Não conhece, né?
ele está nesses extremos, né? Ele está como Otelo, né? Um personagem também irascível, que vai de um lado para o outro com muita rapidez. Ou ele é rico e cheio de amigos, ou ele é pobre e isolado, né? Totalmente isolado do mundo, misantropo. Ele não está no meio do caminho, ele fica nesses extremos, que é onde ele encontra a sua tranquilidade, onde ele encontra a paz, nos extremos, né? E isso o Shakespeare fazia com muita inteligência, de mostrar que às vezes o ser humano, para se colocar, ele precisa encontrar um extremo, né? Ele precisa colocar um caminho. Assim. Logo numa das primeiras peças de Shakespeare, né, a Megera Domada, a Catarina sofre exatamente dessa situação. Ela precisa encontrar o eixo dela, e ela vem no eixo até ela conseguir jogar o jogo, né, que fica nem lá nem cá, e ela tem a mesma carência do Timon, o Timon de uma forma mais dura, porque é uma tragédia, né? E na Megera ele faz isso de uma forma muito mais doce, né? Mas é o mesmo conceito. Agora, os conceitos de Shakespeare se repetem, né? Claro, essa questão. Se olhar Lear também, temos várias, né, as mesmas coisas. O Flávio, a Flávia, né? De uma certa forma, é o bobo do Lear, né? Sim. É o bobo do Lear. Né, que vai, mas ela segue ele na desgraça, tenta seguir pelo menos na desgraça, né? Agora, tem um lado aqui shakespeariano que eu gosto nessa peça e que a gente está sempre vendo, né? A gente lê a peça, vê a peça e sempre vê uma coisa nova, que é um lado positivo no Timon, que o Shakespeare às vezes falava muito pelos opostos, né? Era o espelho invertido, que é a história da família. O Timon não tinha família. O Shakespeare tem uma questão com família muito delicada, mas eu não sei se no Timon ele estava dizendo, olha só o que acontece com quem não tem uma família, né? Porque se ele tivesse uma família, a história é da outra. Sim. E numa hora de desgraça dessa, não é? A família é muito importante. Então o Timon não tinha essa família. O Shakespeare é um personagem curiosíssimo, porque ele afasta as mulheres, o que não é comum no cânone também, né? Eu não sei se ele chega a ser um homossexual, né? Tem alguns homossexuais claros, né? O Antônio do Mercador, por exemplo. Exato. Enfim, mas aqui você fica meio sem saber. E aliás, isso faz com que a atuação da Vera seja mais incrível, porque o Timon tinha essa coisa. Tem gente que, olha só, vendo Coriolano, um lado homossexual, com a história com a mãe e tal. Isso é outra história. É outra história. Mas no Timon tem essa coisa da família, né? Que falta faz a família na vida desse ser humano, né? Se tivesse família, talvez não teria acontecido. Ele é um personagem sem família. Ele não tem, aliás, ninguém sabe de onde ele vem. A riqueza dele não é explicadora nenhuma. De onde chegou esse dinheiro dele? Né? Claro que ele gasta, né? De uma forma doida, mas a riqueza não vem e não tem família. E aí, sem a família... Ele é um fim de linha, né? É um descendente final de uma classe em decadência que vai desaparecer. Eu acho que... Não tem ninguém. Então, nesse ponto, o Timon pode ser o lado da Odisseia, do Homero. Você precisa ir para casa, cara. Sem casa, você precisa achar a tua casa. Vai ficar aí perambulando, encontrando os monstros todos, as deusas, vai se apaixonar, mas é um amor efêmero, vai transformar os teus amigos em porcos. Vai para casa, né? Porque lá você vai ser feliz. O Timon tem esse lado pelo oposto, né? É um homem sem família e aí não tem ninguém para dar o apoio para ele que ele precisa e ele se perde completamente. Então esse lado da natureza humana é um lado muito forte. É o que ilustra também, eu acho, um tanto a carência dele, porque uma das marcas dele é a carência, por isso ele dá tanto, né? Aquela carência assim, muito marcada. O que é comum hoje, que a gente vive numa sociedade muito materialista, que é a história de comprar afeto, né? Sim. Ele claramente depende, ele claramente é um comprador de afeto, supre a carência dele entregando dinheiro em troca de alguma... O amor não se compra, Can Buy Me Love, né? Outro poeta inglês, né? Mas enfim, ele tenta comprar o amor, que é outro caminho que ele encontra. E a história da natureza também está muito marcada nessa peça, quando ele encontra o ouro de novo, né? Porque nessa desgraça dele, desilude com o mundo, né? O mundo dele não existe mais, então ele sai da cidade, sai da polis, né? Que tudo acontecia, e se isola, e lá, procurando comida no Arris, ele encontra o ouro novamente, que é um homem destinado pela sorte, né?
e nessa hora ele pega o ouro e ele tem as visitas lá de novo e ele devolve o ouro da mesma forma que ele gastou o dinheiro dele. Então não tem nenhum aprendizado nisso. Aquele cara que foi muito rico, perdeu tudo porque ele dilapidou o patrimônio, consegue, por um acaso absoluto, uma sorte, destino, o dinheiro, e ao invés de então mostrar que aprendeu a lição, olha, agora eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que poupar e ser razoável com o meu dinheiro, não, a natureza é mais forte, e ele de novo gasta o dinheiro, entrega. E parte do charme do personagem é esse, não, você não acha? Talvez não vendo como advogado, mas é parte do charme, o desenho perfeito daquele personagem carente. Claro, entrega. Agora, ele tem uma frase bonita por que eu gosto. amor e por raiva, por amor e por ódio, ele se vê livre de tudo. Eu acho que não tem amor aqui mais, sabe? Não, pode ser até. Mas é uma coisa meio... assim, tem uma frase bonita que eu gosto que é o seguinte: expulsa tua natureza que ela volta a galope. Sim. E eu acho que é exatamente o que acontece. Ele tenta, não dá, a natureza da gente é mais forte. Ele é aquilo, esse é o modelo dele, quando ele tem o dinheiro, ele entrega de novo. E é curioso, e aí com raiva, né? Porque ele entrega para as prostitutas, diz, olha, vai lá e transmite as doenças venéreas para todo mundo, né? Ele entrega para os bandidos, né? E diz para os bandidos, olha, bandidos, vai lá e toca o terror na cidade, né? Desgraça lá, rouba mesmo, e estou te dando para isso, né? E dá para o Alcebiades destrói a sociedade. Sim. Então ele está sempre... essa peça tem uma coisa curiosa, não sei se é um detalhe isso, mas você vê como aquela peça é muito marcada, ela sempre tem um número 3 importante. Sim. Tem o número 3. São 3 amigos, os 3 personagens, né? Assim, principais. O Alcebiades e o Timon, são 3 senadores que negam, né? São 3 bandidos, tem as 2 prostitutas mais o par que é o Alcebiades. Então tem uma brincadeira aí que a gente tem que sempre desvendar, porque o Shakespeare são barato, né? Tem sempre esses mistérios aí escondidos, né? Que você fica assim meio que procurando encontrar na peça. Tem essa graça aqui ainda que eu não tinha me dado conta. Mas tem essa brincadeira que é para a gente discutir qual é a viagem dele com esse número aí, nessa brincadeira do Timon, né? Mas enfim, então ele faz aquilo, ele devolve, mas ele devolve com outra cabeça, né? Enquanto a primeira ele devolve para uma coisa boa, para salvar o sujeito, né? Para ser generoso, aí ele entrega a mesma coisa, mas com outro sabor, é a coisa da destruição, né? O Alcebiades vai entrar na cidade, as prostitutas vão espalhar a doença venérea, os ladrões vão voltar lá e vão destruir a cidade, é um outro sabor, mas a mesma doença. A mesma doença. A mesma farmácia ali. Então esse é um segundo aspecto que eu acho que é interessante. A natureza humana, o efeito desgraçado do dinheiro. Essa, curiosamente e sintomaticamente ao mesmo tempo, a peça mais citada por Marx. A peça até mais no Capital diziam que não estava, mas está. Tá, no Capital. Está no Capital. É a peça que ele fala, olha como o ser humano é suscetível, né, ao dano que o capital faz ao muito. Curioso isso, né? Assim, sintomático, como eu disse. Porque tirado do contexto serve a ele perfeitamente. Mas isso tudo, quantas coisas, né? Aquelas grandes frases do Shakespeare serve para qualquer coisa. O problema disso aí, dessas coisas grandes frases do Shakespeare serve para coisa é que normalmente elas estão fora de contexto e na boca do pior, né? Do pior. O Apóstolo fala de misericórdia, né? Com maior tranquilidade, está enganando o juiz, né? O Iago fala do bom nome, o Iago, imagina, canalha, desgraçada Desdémona, e fala do bom nome. Essa é uma brincadeira. O Alcebiades ele vai para o Senado pedir para que o Senado absolva um companheiro dele, um ajudante dele, um colaborador do Alcebiades. E o Alcebiades é um general querido e um general importante para Atenas, né, para a segurança. E os senadores, isso é relevante do ponto de vista jurídico, antes do Alcebiades entrar no tribunal, já decidem que o tal amigo não vai sobreviver. Então eles, olha, ele matou uma pessoa e nós aqui não vamos, arrefecer, ele vai ter que morrer, porque essa é a pena imposta a quem matou. E o Alcebiades entra depois disso. Então isso é um primeiro dado interessante, porque, claro, o Shakespeare quer dizer aqui, como ele faz em vários lugares, que é muito importante haver uma ampla defesa, o contraditório.
julgador deve ouvir as partes para que ele possa dar uma decisão justa. E não existe aqui. Então esse Senado não é um bom julgador, porque ele já julga antes de ouvir. E aí então vem Alcibiades e começa com uma até aqui, eu até trouxe. Tem umas cenas bonitas ali. Tem uma passagens lindas. E muito jurídico, coisa de advogados, juiz e tal. E ele começa já bem ao estilo da corte, né? Dizendo assim, que estou como humilde suplicante diante de vossas virtudes, pois a misericórdia é a virtude da lei e ninguém, a não ser os tiranos, usa dela cruelmente. Ele já começa dando o tom. E é interessante isso porque na época do Shakespeare, na Inglaterra elisabetana e também do James, havia poucas, né, possibilidades de diversão, como hoje, esse mundo de coisas. Uma delas era o teatro. Tá? Outra delas ver os cachorros devorarem o urso, né? O urso batendo no cachorro. E a outra, que era concorrente, era grande, era o MMA de hoje, né? Essas lutas livres e tal. E a outra diversão comum do povo era ir ao júri, ver as decisões judiciais. Porque os tribunais eram públicos e não tinha televisão, não tinha rádio, enfim, ficavam batendo papo. Os pubs não tinham essa abertura hoje, então eles podiam, e a mulher podia ir também ver o júri. Então eles iam lá. Em família, com as crianças, com todo mundo. Ia ver em alguns tribunais, onde essas questões eram frequentes. Então essa linguagem jurídica era uma linguagem que o público do Shakespeare conhecia dos tribunais. Então ele já começa, e é um julgamento, claro, que tem aqui. E no julgamento, ele começa a dizer que esse colega, colaborador dele, deve ser absolvido, e ele explica. Sim. E ele fala várias frases assim, efervescência do sangue, um momento, né? Ele diz, um único deslize, sim. Ele fala, eu gosto particularmente dessa, nobre fúria. Que bacana. Nobre fúria, uma reputação é. mortalmente atingida. E foi uma reação. Então ele dá um ensinamento que é totalmente jurídico, sim. De direito, mais de direito penal, de uma atitude para a defesa da honra. Ele explica, inclusive, olha, inicialmente ele quis conversar, ele fala, né? Enfrentou o inimigo, vendo a sua reputação mortalmente atingida, enfrentou o inimigo. Isso foi uma legítima defesa da honra, que é uma defesa jurídica, que evidentemente merecia uma apreciação razoável disso. Mas... E aquele ponto interessante também que eu sempre acho em Alcibiades, quando ele faz a defesa de uma vida inteira de serviços e favores. Isso aspecto. Então ele fala do acusado, e há um tema interessante, que eu acho que a discussão que você julga no homem, você julga um ato ou você julga a vida dele. E é o que ele está dizendo, olha, esse sujeito aqui, ele poderia ter morrido, era melhor ele ter morrido na guerra, quando ele defendeu Atenas. Era mais interessante que ele tivesse feito do que vir morrer aqui sem a atenção dos senadores, sem a atenção da cidade, sem a gratidão desse tempo da cidade. E ele tenta falar isso, né? ele grita pela gratidão, e tem uma clássica do Alcibiades que eu gosto continuamente, que depois de muito insistir, mas eu digo, só para dizer também, o senador ele não tem uma resposta lisa, sem profundidade. É uma conversa profunda. Ele diz, vingar não significa valor, mas suportar a injúria sim. Ele tenta civilizar o sujeito. Então, ele fala, prestou bons serviços, e aí nada adianta. Ele diz isso, olha esse cara, o que ele fez no passado, e aí o Alcibiades, quando nada adianta, ele chega para os senadores e diz, o senador dá a resposta, somos pela lei, ele morrerá. Dura lex ad lex, e a lei vai ser aplicada. E ele vem para o senador e diz, lembrai-vos de quem sou eu? Tipo, tá sabendo quem está falando? Sim. Clássico, né? Sim. Sabe com quem? Lembra de mim? Lembra de mim? Sou eu que estou pedindo. É claro. Eu vou ter que me ajoelhar aqui. Ele diz isso para o senador. O senador não só fica irritadíssimo, porque ele toma uma famosa carteirada né, do nosso Alcibiades e bane Alcibiades. Sim. Então, a história do banimento do Alcibiades é um banimento diferente do nosso Timon, né? Mas é um banimento também pela falta de gratidão. Sim. Ele não recebeu a gratidão e teve então que sair. Também, então faz um contraponto muito interessante. E é um ponto moral também dúbio, porque afinal de contas, exato, porque afinal de contas ele matou, sim, ele fez, enfim, aquelas coisas maravilhosas. Essa grande história da tragédia. Não está todo mundo certo, está todo mundo errado. Nunca, exatamente. Né? O Timon, ele errou, né? Porque ele entregou o dinheiro dele de uma forma desorganizada
mas também não podia ter sido tratado daquela forma, sem nenhuma gratidão. O Alcebiades também defende uma pessoa que matou e ele quer que a lei seja aplicada com misericórdia, ele fala isso expressamente. Um regime de exceção. Um regime de exceção, claro. E também o Senado é duro e não tem atenção, pelo menos o que é mais incrível, ele não tem nem examina a situação, o que torna também injusta a história, porque podia até chegar à conclusão de que aquela nobre fúria não era tão nobre assim, mas ele tinha que analisar a situação. Mas é a mesma gratidão que não existe no Alcebiades, e essa é a razão dele ter se virado contra a cidade, numa linha de Coriolano também, que é o mesmo conceito, né? E vem brigar contra a cidade como que é dele. Lear contra as filhas, também se exila, porque ele escreveu Lear logo depois. Então, o Alcebiades é banido, né? E depois volta para conquistar a cidade. Aqui nessa montagem fica, eu acho que não tem nenhum prejuízo, não, embora a cena seja incrivelmente interessante. É interessante. Bonita. E juridicamente tem um valor enorme. Sim, mas aqui modernizando, se você faz ele um líder de manifestantes anônimos que se vira contra a cidade. É um black bloc. Mas ele está muito bem. Mas é uma pena. Faz sentido. Sim, mas quem conhece a peça fica mistificado de o que aconteceu com Alcebiades, por que ele volta assim. Então é porque aqui o Alcebiades não foi general antes. Ele é só um líder de manifestantes. Mas está muito bem. Mas ele ainda tem uma passagem importante na peça, porque ele volta e ele de fato consegue invadir a cidade. Ele tem força para isso, é a cidade corrupta, né? Moralmente corrupta. Ele consegue voltar, ele inclusive tem os gritos bonitos, basta, né? Vocês são todos desgraçados. Enfim, então ele volta e quando ele volta, o senador vai à cidade e diz, olha, você não queira entrar aqui e matar todo mundo. E ele traz um conceito que é incrivelmente jurídico, que é a ideia de que a pena não pode passar da pessoa do apenado. Né? Você não pode punir, só pode punir aquela pessoa, família, o filho, o irmão, a mãe. Separe do rebanho. Separe do rebanho. Que é uma conquista histórica, né? Que é curiosamente dessa época grega aqui, né? Na Oresteia, lá toda a discussão do Genos, que só pode punir o sujeito, não pode punir toda a família e tal, enfim. E ele então faz exatamente isso, ele concorda em não punir todos, né? Salvo aqueles que realmente eles marcaram, que aqui passam pelos inimigos do sistema, daquela coisa, quem não está na panelinha que saia. Na peça dá a ideia, que é interessante também, que é uma outra visão, de que ele teria, e eu achei até que a visão talvez seja essa mesmo, que ele teria se integrado ao sistema. Sim, né? Isso mesmo. Que ele na verdade, enfim... Eu não sei se eu posso dizer isso aqui, mas seria um grande PMDB, a Bárbara Eleodora. Pode ser. Mas não, quer dizer, cortando isso. Não, claro. Mas que é realmente um conluio das coisas. Isso que eles estavam mostrando também lá, dos acordos, dos conchavos. E aí, tem uma questão que pensando que ele acaba a peça, a última frase dele é uma frase linda do Alcebiades, ali ele diz, o time morreu, lamento muito, e ele diz o seguinte, quero que a guerra gere a paz e que a paz reprima a guerra e que uma seja o remédio soberano da outra. Bom, pois bem, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo, bom, a paz e a guerra são os remédios. Ele está fazendo as pazes dos extremos. Essa peça é uma peça dos extremos. Né? Então, será que ele não está fazendo as pazes e no final dizendo, olha, nem a paz nem a guerra, mas que uma trabalhe com a outra? Timon, não dá para você ser um misantropo, não dá para você viver daquela forma. A paz e a guerra, uma tem que ser o remédio da outra. Então, eu acho que essa frase final do Alcebiades, no fundo, ele está dizendo, olha, in medio virtus, nem lá e nem cá. A coisa tem que ser, não é? Como tem que ser na vida mesmo. Tem que ser na vida. Né? A gente não pode extremar para um dos lados. Eu acho que essa é como a gente estava falando, isso nada à toa. Acho que ele acaba com essa frase para dar essa ideia de que, olha, não dá, Timon, não dava para você viver como você viveu. Isso é uma marcha da infelicidade completa. Você tem que ir de um lado e de um outro, né? Enfim, então essas são as considerações e de novo, como tudo mais, achei que a gente podia ficar aqui conversando indefinidamente, porque quanto mais a gente fala, mais outras
questões... ideias e coisas aparecem. Mas é uma peça extraordinária, a produção que vocês fizeram está de parabéns, eu fiquei fascinado. Maravilha, obrigadíssimo ao José Roberto. Eu gostaria de aproveitar que posso claro, um pouco... uma honra, obrigadíssimo. Mostrar o livro de José Roberto, que é uma delícia o livro, peça por peça. Me diga um pouquinho, você vai falar sobre isso melhor do que eu já li seu livro, é maravilhoso. Peça por peça, levantando os aspectos humanitários e de direito, como vistos por Shakespeare e como eles são relevantes até hoje. O que mais você acrescentaria aqui? Bom, na verdade é o seguinte, o Shakespeare tem uma discussão grande do que ele fez nos tais anos perdidos, ou de que ele se apaixonou, né? Eu fui falar outro dia num lugar sobre Shakespeare, um sujeito apareceu comigo para mim e me disse que tinha certeza que o Shakespeare foi marinheiro, que tinha conhecimentos marítimos e tal, conhecimentos de geografia. Outro dia eu parei um livro que um advogado americano escreveu e a tese dele, depois eu vi ele morreu, os filhos dizendo que ele gastou uma parte da vida para mostrar como Shakespeare tinha ido à Itália, de fato, e conhecia Verona no detalhe, e Veneza ele conhecia também, e Messina, né, são cidades que são locais das suas peças, ele conhecia no detalhe, enfim. Então, todo mundo encontra o seu Shakespeare, né? Então, como eu sou advogado, sou professor de Direito, eu gosto muito de Shakespeare, eu começava a ver, aqui impressionante, aqui certamente ele foi, dizem, né, uma das teses que ele trabalhou lá como estudante ou ajudante de um advogado, de um juiz, num cartório, porque ele tem muitos conhecimentos de Shakespeare. E uma coisa que se sabe, esse fato, é que as peças dele eram assistidas por estudantes de advogados. Grande parte do público dele era estudante de advogado. Aliás, algumas das suas peças tiveram a sua estreia nos índices, né, que eram as escolas de direito, né? O Trolle Cresta, por exemplo, o Noite de Reis também, o debut foi numa escola de direito, o que mostra que tinha uma familiaridade e uma proximidade. Ele usava o recurso do julgamento em muitas de suas peças. A maioria das peças tem esse julgamento. Aqui mesmo, né? No Timon, a gente acabou de falar, tem o julgamento, aí tem o mercador, medida por medida, no Tito Andrônico, tem o julgamento. E mesmo que era muito popular isso, porque as pessoas, os espectadores ficavam torcendo, xingando para um lado ou para o outro, então isso também era uma coisa dramática, do julgamento, né? Dramaturgica, um recurso. O advogado fala de um lado, depois o outro fala, enfim. E tal como na advocacia, você não tem a cortina, né? Porque o recurso da cortina, que é um recurso que ajuda muito, não havia no teatro elizabetano, né? Não tinha. No teatro elizabetano, o cara dizia, afinal, então as falas tinham que ser marcadas, como acontece na tribuna. Assim como na tribuna você não tem o cenário, que não havia no teatro elizabetano, né? Então, cabia ao autor dizer, estamos em Messina, estamos em Atenas. E o povo inteiro tinha que imaginar aquela situação. Então tinha essa interação extraordinária. Nós estamos aqui nesses gramados, aqui em Agincourt, né? Então ele tinha que dizer onde ele estava. Então isso é muito semelhante. E esse recurso, né, que você mencionou, a incerteza, vai ganhar, vai perder, qual vai ser o veredito, isso tudo e as pessoas se magnetizava, mesmerizava lá a plateia que ficava